Olá, galerinha do mal! Aqui é a Cacá Gil e hoje eu tenho uma pergunta e uma resposta pra você. Você quer ser o homem mais forte do mundo? Então sorria. Pode parecer contraditório, mas essa ideia vem de tempos onde a força era coisa séria e sorrir era um sinal de domínio e não de leveza. Quem sabia sorrir mesmo sob pressão era o tipo de homem que os outros temiam. No Japão feudal, os samurais viviam segundo um código chamado Bushido, o caminho do guerreiro. Era um código moral, não emocional, que ensinava que perder a compostura era pior do que perder a luta. Porque o homem que se entrega ao caos por dentro perde muito antes do golpe final. Eles eram treinados desde cedo para enfrentar a morte com calma no olhar. Um samurai que mantinha o rosto sereno enquanto tudo em volta desmoronava era visto como uma força da natureza. E não era à toa, ele transmitia algo raro. Ele transmitia presença, estabilidade e clareza. 3 coisas que só existem quando o homem não vive escravo das próprias reações. O maior de todos foi Miyamoto Musashi, um guerreiro que venceu dezenas de duelos de vida ou morte. Não era teatral, não gritava, não fazia cena. Ele entrava calado e vencia com precisão. O que mais assustava seus adversários não era a espada, era a frieza absoluta, o autocontrole e a clareza de quem não perdia energia emocional com o que não merecia. E isso nos traz para o ponto central. O que tornava esses homens tão fortes não era uma mentalidade mágica, mas algo muito mais concreto e uma coisa que hoje chamam de otimismo realista. Mas não confunda, otimismo realista não é torcer para tudo dar certo, é o contrário disso. É olhar para a realidade do jeito que ela é, com todos os desafios, riscos, injustiças e caos, e mesmo assim agir com firmeza, com propósito e com calma. É manter o espírito elevado sem negar o sofrimento. É escolher atravessar em vez de se afogar. O samurai sabia que se desesperar não resolvia o problema. Por isso ele escolhia manter a postura. Essa escolha poupava energia, dava clareza e transformava ele em alguém que parecia ter força infinita, porque não vivia gastando tudo em reação emocional. E é exatamente isso que falta no mundo de hoje. Homens que não se desintegram diante da dificuldade, que seguram o próprio eixo, que conseguem ser otimistas sem serem cegos. Homens que sabem que perder o controle não é sinal de sensibilidade, é sinal de fraqueza. Ser calmo hoje virou quase motivo de piada, mas é a calma que te mantém em pé quando todo mundo já surtou. É o otimismo realista, o tipo de visão que sabe que a vida não vai aliviar, mas mesmo assim enfrenta com clareza e coragem. E quando você vive assim, você começa a parecer uma rocha no meio do caos, e ninguém derruba quem já decidiu não se entregar por dentro. Esse é o primeiro passo para ser inabalável. Entender que manter o bom humor, o sorriso e a compostura é estratégia de guerra e não de fuga. É isso que sustenta o verdadeiro guerreiro por dentro, mesmo quando tudo lá fora tá tentando derrubá-lo. A verdade é que para muita gente o problema nunca foi falta de força e nem de talento. Foi falta de estrutura interna. E isso é o que o otimismo realista corrige. É hora de olhar para a vida de hoje e entender como esses mesmos princípios ainda decidem vitórias e derrotas todos os dias. Quer ver um exemplo claro? Pega o cenário dos jogos competitivos e não precisa ser profissional não. Qualquer um que joga CS, Valorant, League of Legends ou qualquer jogo onde há ranking sabe disso. Quem dá rage, quem se estressa e quem se abala, perde muito mais. Essa pessoa pode ser a melhor do time, pode ter a mira afiada, a estratégia na cabeça, a leitura de jogo, mas se o cara começa a se irritar com os erros dos outros, se travar por causa de uma rodada perdida, ou se começa a tiltar, acabou, ele não joga mais, ele só reage. E isso já foi comprovado em estudo real.
Times que mantêm a comunicação clara, a postura calma e o foco no que ainda dá para fazer, têm taxas de vitórias muito maiores do que times com jogadores talentosos, mas emocionalmente frágeis. O psicológico, quando desmorona, derruba o corpo junto. E a grande sacada é, isso vale para tudo. Na vida profissional, no relacionamento, em decisões financeiras, em liderança, em criação de filhos. Você pode perder uma batalha só por se descontrolar. O otimismo realista é o antídoto disso. Porque ele não exige que você se sinta bem o tempo todo, nem te manda ignorar os problemas. Ele só te obriga a manter o olhar firme no que ainda dá para ser feito, mesmo quando tudo parece contra. É você reconhecer. A situação é ruim, mas eu ainda tô aqui, eu ainda penso e eu ainda ajo. Isso te devolve o controle, e o controle é a energia. E é isso que muita gente ainda não entendeu. Energia não vem de acordar motivado. A energia vem de parar de desperdiçar força com o que não merece sua reação. Vem de segurar sua postura quando o resto do mundo perdeu a cabeça. É como no jogo. Enquanto o time inimigo grita, xinga e se perde no próprio emocional, o jogador que permanece calmo, lúcido e funcional vira um monstro invisível e nem precisa fazer barulho, só precisa manter a linha. Essa é a construção prática do otimismo realista. Não tem frase pronta, não tem mantra barato, mas tem clareza, decisão e uma escolha repetida. Hoje eu não vou me desintegrar. Mesmo com tudo dando errado, eu continuo inteiro. E essa simples escolha muda tudo. Porque quem não se quebra por dentro, vence por fora. Pouca gente percebe isso, mas viver com um otimismo realista é como carregar um segredo. Não um segredo mágico desses que prometem que tudo vai dar certo, mas um segredo que transforma a maneira como você atravessa o mundo, como você reage, como você se posiciona e como você constrói. Porque quando você para de se abalar por tudo, o mundo para de te controlar. Quando você encara as coisas como elas são, sem drama e sem fuga, você começa a agir com mais poder do que 10 homens reativos. Você vira uma força estabilizadora num tempo em que todo mundo vive quebrado. E é por isso que esse tipo de postura muda tudo. Você começa a fazer o que tem que ser feito sem precisar estar no clima. Você não espera sentir vontade. Você não precisa de motivação externa. E você simplesmente se levanta, ajeita os ombros e vai. E o mais impressionante é que isso começa a curar coisas dentro de você que você nem sabia que estavam abertas. Traumas perdem força. Mágoas antigas perdem sentido. Porque o seu foco não tá mais no que te feriu, mas no que você tá construindo. Você para de querer que os outros reconheçam sua dor, porque sua vida começa a falar mais alto do que qualquer desabafo. E sem perceber, você se transforma numa pessoa que arruma as coisas, que dá direção, que sustenta e que segura a barra sem fazer alarde. E o mundo que vive cheio de gente fraca com um discurso bonito, reconhece isso no silêncio. Podem não aplaudir, mas vão lembrar. E um dia alguém vai dizer com sinceridade: aquela pessoa me marcou, porque mesmo com tudo contra ela, ela manteve a cabeça erguida e fez o que era certo. Esse é o tipo de força que não depende de sorte, nem de talento e nem de cenário ideal. Só depende de decisão, uma decisão solitária, interna e que ninguém vê. Hoje eu não vou ser dominado nem pelo medo, nem pela raiva e nem pelo cansaço. Você escolhe agir, você escolhe fazer o certo, você escolhe continuar. E quem vive assim, cedo ou tarde, se torna alguém admirável de verdade. Não por ter vencido o mundo, mas por ter vencido a si mesmo. E agora eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários se esse modo de viver a vida faz sentido pra você. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que tá precisando ouvir isso. Lembra de apertar o sininho pra não perder nenhum vídeo. E se o botão de hype estiver disponível,
Aperta ele para fortalecer o meu trabalho e mandar essa mensagem para mais pessoas. E se eu não te fiz pensar, pelo menos te irritei.